A Câmara pode votar ainda esse mês o novo Código Brasileiro de Aeronáutica, que amplia para 49% a participação de capital estrangeiro nas empresas aéreas nacionais. Hoje, esse percentual é de 20%. O Código amplia também os direitos dos passageiros, em casos como, por exemplo, atrasos de voo, desistências de viagem e outros. Para falar sobre o assunto, o Palavra Aberta recebe o deputado Beto Mansur, do PP de São Paulo. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa. O senhor foi um participante ativo da CPI do caos aéreo e teve, uma das consequências foi essa comissão especial que regulamentou esse código. Queria que o senhor falasse quais os principais benefícios desse código. Primeiro, cumprimentar você e a todos os nossos telespectadores e dizer que, lógico que um acidente triste que acabou ocasionando uma série de mortes e uma sequência de problemas que a gente acabou enfrentando no sistema aéreo brasileiro acabaram culminando com essa CPI. O resultado disso é que nós estamos propondo mexer no Código Brasileiro Aeronáutico. O código é antigo e a gente sabe muito bem o crescimento que nós tivemos ao longo dos últimos anos do transporte aéreo nacional. Para que a população possa ter uma ideia, os nossos telespectadores, a gente hoje está transportando mais passageiros por avião do que por ônibus. Mudou muito, né, Mudou deputado? demais. Muita realidade. E você tem uma tendência muito forte de crescimento. Então, o código, ele, além de se preocupar com a questão dos investimentos, porque amplia de 20% para 49% a participação do capital estrangeiro, lógico que a gente vai querer mais empresas operando o sistema, melhor qualidade de serviço e um atendimento melhor para o nosso usuário. E essa abertura do capital, o senhor acha que vai propiciar essa modernização? Eu acho que sim. Lógico que a gente está numa discussão hoje forte em função da Copa do Mundo. E você vê que há um atraso, não só nas obras dos estádios de futebol, nos diversos estados, mas você tem um atraso muito grande nos aeroportos. Com o crescimento desse volume de passageiros, o brasileiro, de uma maneira geral, ele vem sofrendo no seu dia a dia. Mas a gente também tem que estar preparado, por isso que eu defendo a ideia de que a gente tenha uma participação de investimento privado no setor aéreo nacional. Essa ideia de você, só a Infraero pode fazer aeroportos, só a Infraero pode fazer os puxadinhos da vida que a gente vê nos aeroportos brasileiros. Não, eu acho... Está atendendo a demanda, não é? Eu acho que nós precisamos de uma participação do capital nacional e internacional. Logicamente, eles vão investir, vão ter o seu lucro, mas a gente vai ter uma agilidade maior em todo o sistema. O dado preocupante aí é o IPEA, que vem assim, afirmando que apenas 3 dos 13 aeroportos ficariam prontos a tempo. O senhor acha que dá para reverter esse quadro? Eu acho que dá, desde que a nossa presidente Dilma, eu acho que ela se preocupou mais com essa questão agora. Tem a proposta de flexibilização das licitações. Isso, também. E a ideia não é tanto a gente flexibilizar, porque quando a gente flexibiliza licitações, que pode acontecer, você sempre gera problemas futuros, inclusive o Tribunal de Contas deve estar muito atento a isso. Mas eu sinto o seguinte, se a gente tiver um processo de participação do poder público com a iniciativa privada, eu acho que essa coisa sai com rapidez. Eu fiz uma lição de casa aqui, fiz umas anotações, porque eu acho que é importante os nossos telespectadores saber o que pode mudar. Sim, os avanços isso, porque é a coisa do dia a dia. Por exemplo, favor, deputado, eu vou te dar aqui... O senhor pode listar os principais pontos que o senhor acha? Eu listei algumas coisas que eu acho importante. Por exemplo, atraso de voo ou overbooking. O que é overbooking? Quando você vai pegar um avião, você comprou bilhete, você muitas vezes entra dentro da aeronave, está tudo lotado, não tem lugar para você sentar. A empresa vende mais passagens do que deve. Do que vaga. Você, por exemplo, hoje, pelo código, você tem 4 horas, se houver um overbook ou se houver um atraso de 4 horas, você recebe o seu dinheiro de volta. Pelo novo código, você tem um atraso, por exemplo, até 2 horas, você recebe refeição, você recebe ficha de telefone para você telefonar para a família e você recebe acesso à internet. Se esse atraso for maior do que 3 horas, você embarca num outro voo
ou você endossa o teu bilhete para terceiros ou recebe o dinheiro de volta. E hoje não é permitido endossar o bilhete. Tudo isso que eu falei do novo código, hoje não é permitido. Hoje tem que esperar 4 horas. Esperou 4 horas, a companhia te devolve o dinheiro de volta. Tem uma outra coisa que eu acho que também muito interessante, por exemplo, é bagagem despachada. Muitas vezes você despacha uma bagagem, hoje não tem regulamento nenhum no código. A bagagem não chega, às vezes passam vários dias. Aí você tem que ter uma entrega de até 30 minutos após o desembarque. Se não tiver isso, a empresa vai dever pagar uma multa. Lógico que ela vai se preocupar com isso. Mas a bagagem despachada, você desembarcou, ela tem que estar na tua mão ali, na esteira, num limite de 30 minutos. Senão ela começa a tomar multa. A perda ou dano de bagagem, que também é uma coisa muito interessante. Por exemplo, o código atual, ele mandava pagar 150 OTNs. Antigamente tinha OTN, as ordens do Tesouro Nacional, etc. Isso, na verdade, acabou. Então, ficou solto no novo código. Na verdade, nem tem multa. Então, Isso. Hoje não tem. O novo código manda pagar R$27 mil por passageiro. Ou você deve... E a companhia tem que antecipar para você 20% do valor até 12 horas. Eu vou dar uma explicação. Muitas vezes você sai daqui e vai de férias. Aí tua bagagem extraviou. Você não tem roupa, não tem roupa íntima, não tem meia, não tem nada para colocar. Então, o que ela tem que fazer? Em 12 horas ela é obrigada a te dar 20% de R$27 mil, que dá R$5.400. Pelo menos para você poder se virar poder comprar enquanto resolve roupa. o problema. E ela é obrigada a te pagar R$27 mil. Aí tem umas outras coisas interessantes. Às vezes a gente viaja em alguns aeroportos, tem aquelas sucatas. O aeroporto aqui de Brasília está cheio de sucata de... A Ex-Transbrasil. Isso, Ex-Transbrasil, São Paulo, Ex-VASP, etc. E os charutos dos aviões, porque as turbinas eles tiram, mas os charutos estão todos lá atrapalhando. No código atual, não tem nada que regulamente isso. No código novo, aí você vai ter um prazo de 90 dias para a companhia poder retirar essas aeronaves. São medidas, isso, lógico que nós temos aí... Coisas mais detalhadas. Isso, nós alteramos 47 artigos de um código que tem 324 artigos. Mas, de uma maneira geral, que eu tentei explicar para vocês, é que a gente procurou preservar a idoneidade e a condição do passageiro. O passageiro hoje, no Brasil, ele está muito judiado pelas companhias aéreas. Então a gente tem que mudar a legislação para poder adequar. A gente quer que as companhias cresçam, se desenvolvam, eu acho isso muito positivo. Mas o passageiro precisa ser muito bem respeitado. Até porque ele é um consumidor e a gente tem um código modernista de defesa do consumidor que isso não tem passado para o transporte aéreo. E além dele ser um consumidor que tem que ser respeitado, a gente paga o bilhete muitas vezes muito caro no país. Dentro do país é um absurdo. Então nós precisamos, lógico que o país é continental, grandes distâncias, etc. Mas a gente tem que ter um código atualizado para poder fazer frente a essa procura enorme da população por transporte aéreo. Eu acho que os bilhetes diminuíram o preço. Na verdade, o senhor falou em ampliar o número de empresas. Quanto mais empresas, cai o preço. Naturalmente, a concorrência... Não diria quanto mais empresas, porque também você não pode... prejudicar o sistema. Muitas vezes você abre muito o mercado, etc. O que a gente precisa, muitas vezes, é ter uma regulação, incentivar as empresas que a gente tem, que são empresas brasileiras, que, no meu entender, são empresas de qualidade, mas a gente também tem que mudar o código para preservar a qualidade do serviço e respeito ao passageiro. Muito obrigada, deputado Beto Mansur. Desejo-lhe boa sorte aí na aprovação do código, que está para entrar na pauta do plenário, e volte outras vezes para visitar a gente aqui na TV Câmara. Um grande abraço a vocês. E você que nos assiste, muito obrigada e até a próxima edição do Palavra Aberta.